intemperança mesmo. Vai ler só o 22? É só? É só ele. Não, só dois. Porque vai dar assunto. Capítulo 22. Temperança cristã. Deus não dá permissão ao ser humano para violar as leis de seu ser, mas, cedendo às tentações de Satanás quanto à condescendência com a intemperança, põe suas maiores habilidades em sujeição aos apetites e paixões dos sentidos. E quando isso ganha ascendência, o ser humano, que foi criado um pouco menor do que os anjos, com faculdades suscetíveis à mais alta cultura, entrega-se ao controle de Satanás. Esse ganha facilmente acesso àquele que está preso ao apetite. Através da intemperança, alguns sacrificam a metade e outros 2/3 do seu poder físico, mental e moral, e tornam-se brinquedos nas mãos do inimigo. Aqueles que querem ter mente clara para discernir os enganos de Satanás devem ter o apetite físico sob o domínio da razão e da consciência. A ação moral e vigorosa dos altos poderes da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. E a força ou a fraqueza da mente tem muito a ver com nossa atitude e utilidade neste mundo e com a salvação final. É lamentável a ignorância que tem prevalecido com relação à lei de Deus em nossa natureza física. A intemperança, de qualquer tipo, é uma violação das leis de nosso ser. A incapacidade de discernir o que é certo está prevalecendo em uma proporção assustadora. O pecado se torna atraente, revestido por uma luz, e Satanás se alegra muito quando pode manter o mundo cristão em seus hábitos diários, sob a tirania do costume, como os pagãos, permitindo ser governado pelo apetite. Se homens e mulheres inteligentes tiverem suas capacidades morais obscurecidas pela intemperança de qualquer espécie, estarão, em muitos dos seus hábitos, muito pouco acima dos pagãos. Satanás está constantemente atraindo pessoas da luz da salvação para o costume e a moda, sem consideração para com a saúde física, mental e moral. O grande inimigo sabe que se predominarem a paixão e o apetite, a saúde do corpo e a força do intelecto serão sacrificadas no altar da satisfação própria, e o ser humano irá apressar a sua ruína. Se um intelecto erudito conseguir conter a disposição natural, controlando as tendências impulsivas e mantendo-as sujeitas às faculdades morais, Satanás sabe muito bem que é pequena sua possibilidade de vencer a tentação. Em nossos dias, fala-se da Idade Média e se orgulham do progresso. Com esse progresso, porém, impiedade e crime não diminuem. Lamentamos a ausência da simplicidade natural e o aumento da tentação artificial. Saúde, força, beleza e longevidade, que eram comuns na chamada Idade Média, são agora raros. Quase tudo que é desejável sacrifica-se para satisfazer as demandas da vida que segue a moda. Grande parte do mundo cristão não tem o direito de se chamar cristão. Seus hábitos, suas extravagâncias e o cuidado do corpo em geral constituem uma violação das leis da saúde e se opõem ao ensino da Bíblia. Estão se preparando no decorrer da vida para o sofrimento físico e a fraqueza mental e moral. Através de seus enganos, Satanás, em muitos casos, tem tornado a vida familiar cheia de complicações, com o intuito de satisfazer as exigências da moda. Fazendo isso, seu propósito é conservar a mente tão ocupada com as coisas da vida que não possa dar um pouco de atenção ao que é de maior interesse.
A intemperança no comer e no vestir tem absorvido tanto a mente do mundo cristão que não tem tempo para se tornar inteligente quanto às leis da vida, obedecendo-lhes. Professar o nome de Cristo pouco significa se a vida não corresponde à vontade de Deus, revelada em sua palavra. No deserto da tentação, Cristo venceu o apetite. O seu exemplo de abnegação e de domínio próprio, quando sofreu a atormentadora ânsia da fome, é uma censura ao mundo cristão por sua dissipação e glutonaria. Gasta-se atualmente 9 vezes mais dinheiro na satisfação do apetite, na condescendência com a insensata e danosa luxúria, do que é dado para a divulgação do Evangelho de Cristo. Se Pedro estivesse hoje na terra, exortaria os professos seguidores de Cristo a abster-se da luxúria carnal que guerreia contra a natureza humana. Paulo convocaria as igrejas em geral para purificar-se de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, segundo Coríntios 7:1. E Cristo expulsaria do templo aqueles que estão contaminados pelo uso do fumo, poluindo o santuário de Deus com a sua respiração poluída. Diria a esses adoradores o que disse aos judeus: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Marcos 11:17. Diria a tais pessoas que suas ofertas profanas, expelidas de pedaços de fumo, contaminam o templo e aborrecem a Deus. O seu culto não é aceitável, porque o corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo, está contaminado. Você também rouba o tesouro de Deus em milhares de dólares, através da condescendência com o apetite pelo que é artificial. Se víssemos a norma da virtude e a exaltada piedade, como cristãos, teríamos um trabalho a desenvolver, por nós individualmente, para controlar o apetite, a condescendência que neutraliza a força da verdade e enfraquece o poder moral para resistir e vencer a tentação. Como seguidores de Cristo, devemos agir por princípio no comer e no beber. Se obedecêssemos a ordem do apóstolo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Milhares de dólares que agora são sacrificados no altar maléfico da luxúria iriam para o tesouro do Senhor, multiplicando as publicações em diferentes línguas para serem espalhadas como folhas de outono. Missões seriam estabelecidas em outras nações e então os seguidores de Cristo, de fato, seriam a luz do mundo. O adversário está trabalhando nesses últimos dias com grande poder, como nunca antes, para conseguir arruinar o ser humano através da condescendência com o apetite e as paixões. Muitos do que estão presos sob o poder escravizador do apetite são pretensos seguidores de Cristo. Afirmam adorar a Deus, ao passo que o apetite é o seu Deus. Seus desejos desviados por essas condescendências não são controlados pela razão ou pelo juízo. Os que são escravos do fumo verão a família sofrer as inconveniências da vida e a necessidade de alimento. Contudo, não têm força de vontade para renunciar ao fumo. Os clamores do apetite prevalecem sobre a tendência natural, e esse desejo impulsivo os domina. A causa do cristianismo, e mesmo da humanidade, de modo algum seria sustentada se dependesse daqueles que frequentemente usam fumo e bebidas alcoólicas. Se tivessem recursos para usar em uma só direção, a tesouraria de Deus não seria reabastecida, mas eles teriam seu fumo e bebidas alcoólicas. A fim de idolatrar o fumo, não dirão não ao apetite pela causa de Deus.
É impossível que essas pessoas reconheçam as reivindicações e a santidade da lei de Deus, porque seu cérebro e nervos estão amortecidos pelo uso desses narcóticos. Não podem avaliar a preciosidade da expiação e apreciar a vida imortal. A condescendência com a luxúria carnal guerreia contra sua natureza. O apóstolo dirige-se aos cristãos em uma linguagem bem marcante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Se o corpo é saturado pela bebida alcoólica e contaminado pelo fumo, não é santo e aceitável a Deus. Satanás sabe que não pode ser, e justamente por isso leva suas tentações quanto ao apetite, escravizando-nos nessa inclinação e levando-nos à ruína. Os sacrifícios dos judeus eram todos examinados com bastante cuidado, para ver se não tinha qualquer defeito, doença ou impureza, o que era motivo suficiente para serem rejeitados pelo sacerdote. As ofertas deviam ser perfeitas e valiosas. O apóstolo tinha em vista os requisitos de Deus quanto às ofertas dos judeus, quando ele, de maneira muito enérgica, apelava aos irmãos para apresentarem o corpo em sacrifício vivo. Não uma oferta doente ou defeituosa, mas um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Quantos chegam à casa de Deus com fraquezas, e quantos vêm contaminados pela condescendência com o próprio apetite? Aqueles que se têm corrompido por hábitos errôneos, quando se reúnem para cultuar a Deus, oferecem as consequências do seu corpo doentio, tornando-se cansativos aos que o cercam. Como isso deve ser ofensivo diante de um Deus puro e santo? Uma grande proporção de todas as enfermidades que afligem a família humana é resultado de seus hábitos errôneos, por causa da ignorância voluntária ou da desconsideração para com a luz que Deus tem dado em relação às leis do seu ser. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. O coração não consegue manter consagração a Deus enquanto condescende com o apetite. Um corpo doente, em um intelecto em desordem, por causa da condescendência constante com uma danosa concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito. O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo para o êxito perfeito do caráter cristão. Ele disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Ele menciona a temperança entre os frutos do Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Homens e mulheres cedem ao apetite, às custas da saúde e do poder intelectual, de tal maneira que não conseguem assimilar o plano da salvação. Que compreensão podem ter a tentação de Cristo no deserto e da vitória que ele ganhou sobre o apetite? Para eles, é impossível ter uma visão sublime de Deus e reconhecer as reivindicações de sua lei. Os pretensos seguidores de Cristo se esquecem do grande sacrifício feito por ele em seu favor. A majestade do céu, a fim de pôr a salvação ao seu alcance, foi atingida, esmagada e aflita. Ele se tornou um homem de dores e que sabe o que é padecer. No deserto da tentação, ele resistiu a Satanás, apesar de o tentador estar disfarçado com as vestimentas do céu. Cristo, ao ser submetido a um grande sofrimento físico, recusou ceder em um simples ponto, embora o mais arrogante argumento já apresentado para atraí-lo
e influenciá-lo a renunciar à sua integridade. Toda essa honra, toda essa riqueza e glória, disse o enganador, te darei se somente reconheceres as minhas exigências. Mateus 4:9. Cristo ficou firme. O que seria agora da salvação da humanidade se Cristo fosse fraco em poder moral como ser humano? Não é de admirar que o céu se enchesse de alegria quando o principal anjo caído deixou o deserto da tentação como um inimigo derrotado. Cristo tem o poder do Pai para dar sua graça divina e força ao ser humano, tornando-nos possível a vitória por meio do seu nome. Há poucos pretensos seguidores de Cristo que escolhem empenhar-se com Ele na tarefa de resistir às tentações de Satanás, como Ele resistiu e venceu. Supostos cristãos que gostam de divertimentos, prazeres e banquetes não conseguem reconhecer a importância do conflito de Cristo no deserto. O exemplo do Senhor em vencer a Satanás fica perdido para eles. Essa vitória infinita que Cristo alcançou para eles no plano da salvação é sem sentido. Não tem interesse especial na maravilhosa humilhação de nosso Salvador e na angústia e sofrimento que suportou pelo pecador enquanto Satanás o pressionava com suas diferentes tentações. A cena da aprovação de Cristo no deserto era o fundamento do plano da salvação, dando à humanidade as chaves, por meio das quais, em nome de Cristo, pôde vencer. Muitos cristãos professos olham para essa parte da vida de Cristo como se fosse uma guerra comum entre dois reis, não tendo nada de especial sobre a própria vida e caráter. Assim, a maneira da luta e a maravilhosa vitória ganha tem muito pouco significado para eles. As faculdades da percepção estão embotadas pelas artimanhas de Satanás, de maneira que não podem discernir que aquele que afligiu a Cristo no deserto e determinou privá-lo de sua integridade como Filho do Infinito será seu adversário até o fim dos tempos. Apesar de ter falhado em vencer a Cristo, seu poder sobre o ser humano não está enfraquecido. Todos estão pessoalmente expostos às tentações que Cristo venceu, mas a força é provida para todos no poderoso nome do grande conquistador. Todos devem, por si mesmo, vencer individualmente. Muitos caem nas mesmas tentações com as quais Satanás assolou Cristo. Apesar de ter Cristo ganho uma vitória incalculável em favor do ser humano, vencendo as tentações de Satanás no deserto, essa vitória não lhe será benefício algum, a menos que ele também ganhe a vitória por sua própria conta. O ser humano tem agora uma vantagem sobre Adão nessa guerra contra Satanás, porque tem a experiência de Adão na desobediência e sua queda resultante para alertá-lo a afastar-se de seu exemplo. Ele também tem o exemplo de Cristo ao vencer o apetite e as diversas tentações de Satanás, derrotando o poderoso inimigo em todos os pontos e saindo vitorioso em cada provação. Amém. Se alguém tropeçar e cair sob as tentações de Satanás, não terá desculpa, porque ele tem a desobediência de Adão para alertá-lo e a vida do Redentor do mundo como exemplo de obediência e resignação, bem como a promessa de Cristo de que, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Vai ser pouco esse tempo para comentar isso. Só para comentar esse último aí já. Vamos direto. Muito bom. Você demora, vamos embora, tem muita Achei coisa. interessante aqui, ó. Vai direto. Devia ter nem força. Logo o comecinho aqui. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ele diz que aqueles que querem ter a mente clara para discernir os engodos de Satanás
devem ter o apetite físico sob o domínio da razão e da consciência. Onde é que o irmão leu isso? Terceiro parágrafo. Aqui tá no segundo. Aqueles. A moça também tá no segundo. Ah, tá. Agora aqui a parte 76 é quase no final aí. 3 parágrafos pra cima do final. Qual que é o parágrafo? Acho que a maioria marcou aí, ó. Cristão professa que gosta de divertimentos, Aham. prazeres e banquetes. Não pode apreciar Página o que é? conflito. Na minha é 76. 56 a nossa. Supostos cristãos. Cristão professa que gosta de divertimentos, prazeres e banquete. Não São pode 56. apreciar o conflito de Cristo no deserto. O exemplo do Senhor, em vez de ser a Satanás, fica perdido para eles. Olha que coisa interessante. Então, aqueles que gostam de divertimento, prazer e banquete, não conseguem apreciar o conflito. Falando o conflito onde são desertos. Sem sentido. Então ele está falando dos professos cristãos. Os professos. Cristão professo. E gosta de divertimento, prazer e banquete, não pode apreciar. Então esse negócio de sabe, de noite ó. Para social, vamos lá, vai ter bastante comida. Ancião contra diácono, no futebol ali na quadrinha. Só irmãos, viu? Não tem nada a ver. Só não tem maldade. Comilança, não consegue apreciar Cristo no deserto. Por isso que Cristo vira uma pessoa estranha. Não, Cristo foi tentado em tantos pontos. Não, Jesus não. Jesus é forte, tá? Jesus veio como Deus aqui na terra. Ele não podia nem cair. Senão ele não seria meu salvador. Aí começa a jogar essas ideias aí, né? Por quê? Não consegue apreciar. Não consegue ver que Jesus ali podia pecar. Ele não pecou porque ele estava ali com o Pai. Não consegue apreciar. Ele gosta de divertimento e... Vamos lá. E esse texto que você leu, que a irmã Márcia escreveu aí, já reporta para a Bíblia, né? Que a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, né? Pode ver que já Página voltou pra 56 Bíblia, aí né? lá embaixo, lá, lê um negócio. Aonde? Valeu, 56. 56. Ah. Para baixo do seu Eu deixo. cristão? É. O ser humano. Da onde você falou? Da onde você botou aí? Ó, o ser humano tem agora uma vantagem sobre Adão nessa guerra contra Satanás, porque tem a experiência de Adão na desobediência e sua queda, resultante para alertá-lo a afastar-se de seu exemplo. Ele também tem o exemplo de Cristo, ao vencer o apetite e as diversas tentações de Satanás, derrotando o poderoso inimigo em todos os pontos e saindo vitorioso em cada aprovação. Se alguém tropeçar e cair sob as tentações de Satanás, não terá desculpa, porque ele tem a desobediência de Adão para alertá-lo e a vida do Redentor do mundo como exemplo de obediência e resignação, bem como a promessa de Cristo de que ao vencedor dar-te-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, todo suporte. Ele Não tem desculpa. Não tem Não tem desculpa. desculpa. Mas eu nasci em pecado, mano. Não, isso aqui é para fechar o livro e Mas mesmo embora. assim, ó, lembrando que é o mesmo Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, inspirou esse livro e que o irmão acabou de ler aqui, falou que não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem nenhuma desculpa. Adão foi um exemplo. Adão foi um exemplo de carisma. brabo, irmão, do mundo. Adão é um exemplo de quem pecou, viu as consequências que ele teve. Jesus teve o que? Jesus venceu, né? É um exemplo, a gente pode vencer também. Não tem desculpa. Se as pessoas falar que Jesus que ele veio superior a nós, está completamente errado. O livro inspirado está mostrando diferente o que anda ensinando por aí, né? Eu prefiro estar com a palavra do Senhor Falou aqui, que aqui no inspirado. finalzinho, vencer como Jesus venceu ainda. No finalzinho que eu aí. Em cima do que o irmão Rosivaldo leu,
Tem um outro que é mais claro ainda. Tem. Mais claro e mais direto. Esse daqui. Esse aqui sim, pode fechar o livro inteiro. Todos estão. Apesar. Não, leem todos estão. Ah, é em cima dele, né? Tá no terceiro parágrafo do muitos meio. cristãos. Depois tem um. É acima. Não, pode ler. Pesado. Todos. 64. Aí tem o número 64 aí. Tem uma, duas, três. Enfraquecido, aí todos estão. Ah, não, sim, isso. Todos estão pessoalmente expostos a tentações que Cristo venceu, mas a força é provida para todos no poderoso nome do grande conquistador. Todos devem por si mesmos vencer individualmente. Muitos caem nas mesmas tentações com que as quais Satanás assolou a Cristo. Olha que interessante. Das mesmas tentações que Cristo teve lá, é a mesma que a gente tem, tá? Exatamente. Então, Bem claro. Tá escrito, não é eu tô dizendo não, viu, pessoal? Tá escrito. Agora vem outro texto. Apesar de ter Cristo ganho uma vitória incalculável em favor do ser humano, vencendo as tentações de Satanás no deserto, essa vitória não lhe será de benefício algum, a menos que ele também ganhe a vitória por sua própria Conta. Olha Pronto, só, bem tá claro. escrito, eu vou repetir aqui esse pedacinho para ficar bem claro. Bem de novo aí. Apesar de ter Cristo ganho uma vitória incalculável em favor do ser humano, certo? Vencendo as tentações de Satanás no deserto. Essa vitória que Cristo teve lá, não, mas Cristo venceu por mim. Cristo venceu lá por mim, então eu não preciso fazer nada. É só, Muitos dizem é isso. só pegar a vitória dele. Eu só tenho que crer só nisso e pronto. Essa vitória que ele teve por mim. Então eu já estou ó, aqui está dizendo que não é bem assim. Essa vitória não terá benefício algum, a menos que ele também ganhe a vitória por sua própria conta. Ou seja, todos nós somos tentados também, assim como Cristo foi tentado. E nós temos essa obra, Deus nos dá esse poder, Deus nos dá todo o privilégio, Deus proveu todos os meios possíveis e cabíveis da gente vencer. Como o irmão leu aí, não tem desculpa. Não precisa fazer faculdade, irmão, para vencer Satanás? Não precisa você fazer faculdade, vencer Satanás, você não tem que fazer mestrado, bacharelado, você não tem que fazer nada. Você tem que simplesmente ler a palavra de Deus e aplicar na sua vida. E aí você vai vencer o diabo. Hein? E pautando que muitos dizem assim da gente que a gente interpreta de forma diferente, né? O boato sai por aí. Quando a gente lê esse texto, a gente não estamos interpretando nada, só estamos lendo o que está escrito, né? Está bem claro. Ninguém está inventando nada. Esse livro aqui da editação da Casa Publicadora. Quem quiser, só ir lá conferir para ver se não está ali alterado aqui, né? Tá bem claro. Deixa eu reproduzir mais um então aqui no contexto aí. É, porque se fosse outra publicação, falando, mas tá alterado isso aí. É, exatamente. De outra editora, né? Exatamente. CTB. Vamos, parágrafo Cristo ficou firme. A página aqui do aplicativo é 75.2. Do livro aí eu não sei. Os pequenos é 75. Cristo ficou firme. É pouco pra cima depois do É parágrafo ou é. Lá em cima, Parágrafo, a ponta do parágrafo. 56, o primeiro. Quando eu li, Cristo, Ficou firme. sua festa, guarda bem. É, mas onde eu vou me atentar são 5 linhas abaixo aí também. Cristo tem o poder. Depois do exclamação. Do pai. Isso. Nossa, tem 75. Cristo tem o poder do Pai para dar sua graça divina e força ao homem, tornando-nos possível a vitória por meio do seu nome. Amém. Mas aqui, por que não acontece? Há poucos professos seguidores de Cristo que escolhem empenhar-se com ele na tarefa de resistir às tentações de Satanás, como ele resistiu e venceu. Ah, então tem poucas pessoas que compreendem isto e se empenham em fazê-lo. Perfeito. Então nós temos uma parte de desempenhar e poucos estão dispostos a fazer essa parte, né? Esse livro é pequeno, mas só- respeita na teologia, hein? É mesmo? Tem Os jeito. irmãos sempre falam aqui, né? As pessoas elas focam só no que Cristo fez por mim, Cristo fez por mim, mas nunca vê o Cristo em mim. Né? É o Cristo. Inclusive a Bíblia fala que a esperança da glória, né? É Cristo em vós, é Cristo em nós, né? Nós estamos vivendo uma época onde nós temos que demonstrar Cristo em nós. É só justiça imputada só. É justiça comunicada e justiça Hoje é só prega ou imputada. imputada. Hoje o pessoal só é só justiça imputada. Só fica no pátio. Só fica no pátio. Esquece que o santuário tinha 3 compartimentos. Né?
Aí fica só no pátio, só no sacrifício ali, do cordeiro. Ah, ele morreu por mim, morreu por mim, morreu por mim. Mas não vê ali que É só obra favor do Espírito imerecido. Santo tá Favor nos- imerecido. de nos santificar. É. Né? Outro texto aqui, Uma ó, preparação pro céu. Solta. um pouco mais para baixo, diz assim, ó. A cena da aprovação de Cristo no deserto era o fundamento do plano de salvação. Olha que interessante. Dando à humanidade, que somos nós, as chaves por meio das quais, em nome de Cristo, pode vencer. Olha, ganha uma chave. Tá vendo? Ganha uma chave. Jesus foi lá, venceu e deu uma chave pra gente. Olha. Falou, a chave tá aqui. Vocês querem vencer, ó? Toma aqui, vem Onde pegar tá? aqui. Isso aí? Mas no próximo parágrafo, mais No pra próximo baixo, parágrafo, no isso. final do parágrafo. Aí tem os que enfia a A chave na cena. fechadura Ah. e quebra assim. Pum! Não quer entrar. Quebra a chave. E qual que é o fundamento desse episódio aí? Não toca a fechadura, né? Ninguém bota a chave. É, ninguém bota a chave. Fala que essa cena é o fundamento do plano da salvação. E aí a gente lê essa situação. Qual que é o fundamento? O que está fundamentado essa situação? É na vitória de Cristo sobre o inimigo. Esse é o fundamento. Essa é a mensagem. Esse é o plano da salvação. Porque ele veio como exemplo. Exatamente, a E salvação ali dos o texto pecados. dele leu. Qual que é o Ponto fundamento isso então? aí. O fundamento Jesus Vitória. venceu. E A aí vitória é fala que ele fundamental. tem que vencer. Quando ele leu. Nós temos que ter a nossa própria vitória. Exatamente. Não é? Individualmente. Deus venceu por mim, eu só creio. Eu só creio. Não, você tem que ter sua própria Você tem que vitória. vencer. Se Deus você deu a chave pra não você, meu Lécio. E você tem que ter sua própria vitória. A vitória de Jesus foi conquistar, né? Agora você tem que ter a vitória. A gente não tem desculpa, né? Não tem desculpa, porque nós temos a desobediência de Adão. O exemplo, né? E as consequências de O cada um, né? exemplo da desobediência de Adão E a e vida o de Cristo. exemplo Da vitória de Cristo. e o exemplo da vitória de E está Cristo. escrito que a vitória dele pode ser a nossa vitória. É, exatamente. Então a gente não tem desculpa nenhuma. Aí tem um outro texto de Ellen White que se encaixa com esse, no Caminho a Cristo, que ela fala que aqui os pecados que a gente não vencer, nos vencerá. Sim. Então, Aquilo que eu não ou você para vence, me ou você vencer, vence. tornará a minha ruína. Cristo veio do mundo só para fazer o caminho, para deixar Pra gente trilhar. limpo. Não tem a grama quando você passa muita gente assim, não fica carequinha. Então, Só seguir esse Cristo caminho. passou, Nas mesmas. os apóstolos passou, os nossos pais passou, gente tá carequinha só pra gente passar. Só pra gente passar. Não precisa Cristo ver não mais nada. passou ali por mim, por você. Ele passou e deixou o caminho ali ó, pra gente não errar, não tem como errar, tá carequinha ali, ó. É só a gente seguir em frente. É que muita gente quer que Cristo vai lá, pega ele no colo e leva passando. Aí tira o livre-arbítrio. É, aí a pessoa não faz nada. Onde é Olha lá. que fica Vamos pegar ela fala aqui. Paz. Vai, pode. Falando isso aí que vocês estão, sobre esse texto que vocês estão falando, que ela fala aqui, professar o nome de Cristo pouco significa se a vida não corresponder à vontade de Deus revelada em sua palavra. Ou seja, a gente lê Espírito de Profecia, lê, né? Vai lá na igreja, mas a profecia fala e eu não faço. Verdade. Não adianta nada. Não tem mudança nenhuma. Fé inspirado. hipocrisia, né? É verdade. Professar, pregar uma coisa e viver outra. significa. Então, essa geração tem essa característica, Odisseia. Exatamente. A igreja atual tem essa característica. Que professa cristão, mas não tem frutos nenhum. Ouve bastante mensagens e continua vazio. Nada tem um falta. Né? Vazio, nada. Aqui na página 53 fala assim: grande parte do mundo cristão não tem o direito de se chamar cristão. E aí Seus fala- hábitos, as suas extravagâncias e o cuidado do corpo em geral constituem uma violação das leis da saúde e se opõem ao ensino da Bíblia. Estão se preparando no decorrer da vida para o sofrimento físico, a fraqueza mental e moral. Muito forte, né? Não tem o direito de ser chamado cristão. É uma vergonha, né? Para o nome de Cristo, a pessoa fala, eu sou cristão. É uma desonra, é uma vergonha, né? Aí aqui fala da extravagância, do cuidado do corpo. Hoje nós vemos um verdadeiro desfile de moda, né? Tanto de roupa, como de carros luxuosos, como de templos luxuosos. Eu já tive o privilégio de ir em umas igrejas adventistas assim que, você fica constrangido de estar ali dentro, porque é um luxo. É uns lugares que tem elevador, é um lugar que tem, sabe, que você fica olhando e fala, meu Deus, aonde eu tô? Mármore, Acho que eu tô LED. em outro país, assim, sabe? Então é uma extravagância em tudo, em vestimenta, em carros, em querer mostrar para as outras pessoas,
né? Que você tem, que você pode, que você não sei o quê. E isso é uma vergonha pro nome do cristão, né? Isso afugenta até o povo mais simples. Sim. Aquele pobrezinho, ele vai ver aquela. Não vou nem entrar aí. Não vou nem. Só tem pessoas, olha os carros das pessoas que estão entrando aí. Quero ler um texto aqui, página 69, ó. Olha que interessante. Aqueles que querem, tá? Aqueles que querem ter a mente clara para discernir os engodos de Satanás. É quase temperança cristã. É o segundo parágrafo da primeira página. Aqueles que querem ter a mente clara para discernir os engodos, os enganos de Satanás, devem ter o apetite físico sob o domínio da razão e da condescendência. Consciência. Da consciência, obrigado. A ação moral e vigorosa dos altos poderes da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter. Olha, quer ter aperfeiçoamento do caráter cristão? E a força ou a fraqueza da mente tem muito a ver com a nossa atitude e utilidade nesse mundo. E com a salvação final, olha. Com a salvação, a gente pode não tem nada a É ver. deplorável que a ignorância que tem prevalecido concernente à lei de Deus em nossa natureza física. Ela está falando da alimentação. Os 8 remédios de Deus. A lei que ela fala que os 8 remédios de Deus é a lei de Deus também. A lei de Deus em nossa natureza física, a intemperança de qualquer espécie é uma violação das leis do nosso ser. A imbecilidade está prevalecendo em uma proporção assustadora. Ó, pessoas imbecis. O pecado se torna atraente, revestido por uma luz. E Satanás se alegra muito quando pode reter o mundo cristão em seus hábitos diários, sob a tirania do costume, com os pagãos, permitindo ser governado pelo apetite. Olha que terrível. Deixa eu ler só um negócio aí. Deixa eu ler só um negócio, vai bater bem com o senhor, você já comenta. Faz o seguinte, ó. Na página 53, lá em cima, lá começa a grande parte do mundo. Marcou? Então, fala o seguinte: a grande parte do mundo cristão não tem o direito de se chamar cristão. Seus hábitos, suas extravagâncias e o seu cuidado do corpo em geral constitui uma violação das leis de saúde e se opõe ao ensino da Bíblia. Estão se preparando no decorrer da vida para o sofrimento físico e a fraqueza mental e moral. Isso aí seria inédito, hein? Então, rapaz, olha que coisa mais terrível. Foi? Então aconteceu. Eu estava bebendo nada. Então, quem tem a mente clara para discernir os enganos de Satanás deve ter um apetite físico sustentado. Bom, por isso que a Moab, o Nicolas até frisou outras vezes aí, como ela fala em todos os níveis de temperança. Apetite. Porque ela fala que até o braço direito é terceira mensagem angélica, não pode ir sem a mensagem de saúde. Como é? E a gente aplica a mensagem de saúde, não vai viver mais, fica bonito, chove, o irmão está 60 anos, parece que tem 20, é coisa linda. Não é isso. Isso é para ter a consequência. mente clara, para discernir os enganos de Satanás. Então, irmão, ou nós cremos nisso aqui, ou cremos em outra fala. Então vamos ler ao contrário. Quem é intemperante não consegue distinguir os enganos de Satanás. Fica um bobo da corte dentro da igreja. É isso, mano. Tá doido, só filosofando. Fala, você não entende, né, que a pessoa tá Aí falando. acusa os irmãos de Pela frente, sacanagem. Tem que ser fanático, porque não tem discernimento. Não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Tudo é de Deus. Não consegue distinguir nada, fala. Aqui, ó. Olha que interessante aqui que a Moate diz aqui, ó. Tá na página 53, tem o número 59. Se Pedro estivesse na terra. Eu vou ler aqui. Olha aqui. Se Pedro estivesse na terra, exortaria quem? Os profetas seguidores de Cristo a abster-se da luxúria carnal que guerreia contra a natureza humana. Paulo agora. Paulo convocaria as igrejas em geral para purificar-se da santidade no temor de Deus. E Cristo, eu falo de Cristo agora. E Cristo expulsaria do templo aqueles que estão contaminados pelo uso de fumo, poluído o santuário de Deus com sua respiração poluída. Fanático. Aí pulando um pouquinho mais para frente, diz aqui, ó. Seu culto não é aceitável, porque o corpo que deveria ser o templo do Espírito Santo está contaminado.
Porque se expulsar, imagina ele se expulsando. E aí algum vai falar, não, mas ele disse que é como cigarro. Esse aí é Hoje, fanático. batizando gente fumando cigarro. Tem gente fumando na liderança fumando. Tá pondo o hino no tempo, tá escrito. E aí Jesus ia expulsar. Aí ia falar, sabe o que é de Jesus? Não tem amor. Fanático. Mas Não tem não tem amor, amor, tá Jesus. julgando os outros. Não tem amor, tá julgando, tá vendo que a Julgando as pessoa chegou agora na pessoas. Esse não é o igreja. Messias. Nós ia falar igual os judeus. Esse não é o Messias, porque o Messias é uma pessoa com amor. Esse não é o Messias, não. Expulsando as pessoas da igreja, não é o Messias. Ó, Mas é rejeitar o Jesus. e aqui tá falando que se eles estivessem aqui, né? Paulo e Pedro, né? E Jesus. E Jesus. Mas tem muitos de nós que estão fazendo esse papel aqui, né? Exortando a igreja. Infelizmente que a igreja está... Muitos estão rejeitando. Vou falar em geral, que a irmão White fala que nenhum em 20 estaria preparado, né? Então vamos colocar em 96% da igreja está rejeitando essa mensagem, né? Será que se Paulo estivesse aqui, iria mudar alguma coisa? Iria ser Eu acho caluniado que, também. eu acho que não. Porque se ele não está aceitando agora, se Paulo visse, ia A mensagem que impera hoje é essa, repreensão. Todos eles estariam repreensão, a palavra de repreensão. Ninguém ficaria chovendo molhado, não tem jeito. mas sermão água com açúcar, pior como o do Biju, o Alexandre fala, todo mundo ia ser só pau, você pau. Tá bom sem amor esse aí. Nossa, tô cansado de ouvir isso aí. E esse texto faz a gente refletir muito, né? Porque aqui fala que se eles estivessem aqui, eles iam fazer isso. Agora nós temos que ver se não tem aí no nosso meio as pessoas pregando dessa forma. Os Né? Paulo, os Pedro. Os Pedro, os Paulo, Jesus no meio. Uma vez as pessoas querem que Jesus venha, volta para cá para poder pregar isso. Pode falar, Paty. Eu queria ler algo aqui sobre fumo, né, também. Aqui fala assim, ó, na página 54. Aí fala, né, que Satanás está trabalhando, né, constantemente para destruir as pessoas, né, como nunca antes, através da condescendência do apetite e as paixões. E aí nessa oração, acaba essa oração, aí vem afirmam adorar a Deus. É o primeiro parágrafo da página 54. Afirmam adorar a Deus, ao passo que o apetite é o seu Deus. Seus desejos desviados por essas condescendências não são controlados pela razão ou pelo juízo. Os que são escravos do fumo verão a família sofrer as inconveniências da vida e a necessidade de alimento. Contudo, não têm força de vontade para renunciar ao fumo. Os clamores do apetite prevalecem sobre a tendência natural e esse desejo impulsivo os domina. A causa do cristianismo e mesmo da humanidade, de modo algum seria sustentada se dependesse daqueles que frequentemente usam fumo e bebidas alcoólicas. Se tivessem recursos para usar em uma só direção, a tesouraria de Deus não seria reabastecida, mas eles teriam seu fumo e bebidas alcoólicas. A fim de idolatrar o fumo, não dirão não ao apetite pela causa de Deus. Então a gente vê hoje muitas famílias, não sei se dentro da igreja, mas fora certamente existe pessoas que passam necessidade, crianças que não têm o que comer, o que beber, o que vestir, por causa dos vícios dos pais. Mas o maço tá lá. O maço tá lá, a pinga tá lá, Não compra dentro. O joguinho da Mega Sena tá lá. a casa tá, né, vamos dizer assim, a pessoa pode empregar o dinheiro em melhorar a casa para a família, mas não melhora. Aí muitos até dizem Isso é que demoníaco. é caro se alimentar bem, ser saudável. A gente quer mais escuta, é caro. Eu só não me alimento Caro, é melhor comprar porque é remédio, caro. Mas aí tem dinheiro Aí pra um cigarro, comprar. 5 reais um maço por dia. E eles é 2 maços, hein? Sim. Pensa, gente, R$10 por dia. E eu tô falando nem de cigarro, eu tô falando até das 20%. coisas mais sutis, né? Porque aqui pra nós é um pouco mais diferente, é mais raro, talvez, eu não sei. Mas assim, bolo, festa, não sei o que. Aí compra, sempre tem bolo, sempre tem doce em casa, sempre tem coisa, mas aí não me alimento melhor porque eu não tenho dinheiro, que é caro. Ser vegetariano é caro. Onde eu assisti um Porque é vídeo. caro, esse plástico é caro. Aí Você aqui, gasta ó, com doce, aí aqui com tem doce. mais uma coisa que eu preciso ler. Eu assisti um vídeo só pra Engata ver. com isso aí, não, você não vai falar não. Por da parte eu ler, por da parte eu ler. Página 53,
primeiro, segundo, terceiro parágrafo, que vai entrar nisso aí que o Nicolas falou. Aí vem: no deserto da tentação, Cristo venceu o apetite. Mas é a segunda oração. Gasta-se atualmente 9 vezes mais dinheiro na satisfação do apetite, na condescendência com a incessada e danosa luxúria, do que é dado para a divulgação do Evangelho de Cristo. Ou seja, 90% do nosso dinheiro é gasto com porcarias. Triste, aliás. A gente vê aqui, ó. Aí meu Daniel Spencer falava, né? Você gasta ali seus dinheiro com filmes, com alimentos, e você vai lá e dá uma migalha para a causa de Deus. Falta R$2 na coisa. Mas aqueles R$2 ainda é distorcido. Passa lá o negócio da oferta da escola sabatina, põe R$2 lá. Já dei bastante. Aí é pra acabar. Ainda faz Só falta mês que aí. vem. Ainda faz falta aí. É, eu tenho selfie ainda assim. Quero ler uma coisa aqui, Tinha irmão. lá. Capítulo 20. Ah, 22, né? Você vai ler o que eu li, mas pode tudo bem, não tem problema. 74 a página aqui. Começa: quantos chegam a casa. Vai mudar um pouco o assunto, mas é basicamente. Quantos chegam à casa de Deus? Com fraquezas. É 5:5, não. Lá, Primeiro parágrafo da sua. lá na primeira oração. Quantos chegam à casa de Deus com fraquezas? E quantos vêm contaminados pela condescendência com o próprio apetite? Aqueles que se têm degradado por hábitos errôneos, quando se reúnem para cultuar a Deus, oferecem as emanações de seu corpo doentio, tornando-se fastidiosos aos que os cercam. Como isso deve ser ofensivo diante de um Deus puro e santo? Não sei se os irmãos conseguiram perceber aqui, mas são pessoas que de livre e espontânea vontade, digamos assim, lógico, chegam no culto de quarta-feira e começam a falar sobre as coisas que estão acontecendo, né, com as consequências, né? Foi igual o Marcão colocou uma vez aqui, é diferente de provação e... Como é que fala? Você falou? Tem que saber diferenciar, coisa de prova, de tentação, de... Provação e consequência. É. Provação, Jó foi provado. Ele estava sendo provado, não tinha que... Não se colocou, né? Exatamente. Agora, por uma consequência, é só os seus atos. E aí, muitas vezes, a pessoa está ali porque ela está recebendo a consequência dos atos dela, como está falando aqui, a condescendência com o próprio apetite. E aquilo ali se torna uma coisa cansativa para quem está com ela. E até qualquer coisa que for pregar lá. Nossa, meu, só fala de Chato, doença, tá mas fala falando de sem coisa que está nada. acontecendo com ele. Eu conheci uma pessoa assim, a Kézia até sabe quem que é. Não chego perto da pessoa, ela vomita coisas negativas. Não, meu filho tá com isso, minha mãe foi com isso. Nossa, mas... Nossa, cara, toda vez é a mesma coisa. E a pessoa, eu fico cansada de ouvir, mas você vai lá, né? Você leu, Não, mas que é isso Olha aí. a consequência aí, embaixo você leu. Isso, então, embaixo eu marquei também. A grande proporção de todas as enfermidades que afligem a família humana são resultado do seu próprio sapo errôneo por causa da ignorância voluntária, da desconsideração para com a luz que Deus deu em relação às leis de seu ser. Exatamente. Ou seja, ou é ignorância Voluntário. ou a pessoa rejeita a mensagem. Ou seja, ou é negligência ou é uma Rebelião. rebelião. Exatamente. Por isso ela falou, a grande proporção de todas as enfermidades que aflige. Então é causa e efeito. Então, e as pessoas não... Não tem como plantar limão e colher laranja. Primeiro texto do capítulo. Primeiro parágrafo, né? 22. Diz o seguinte: Deus não dá permissão ao ser humano para violar as leis de seu ser. Ele já deixa bem claro. Deus não dá permissão nenhuma para violar as leis do ser. Mas, cedendo às tentações de Satanás, quando a condescendência com a intemperança, põe suas maiores habilidades em sujeição ao apetite e paixões dos sentidos. E quando isso ganha a ascendência, o ser humano, que foi criado um pouco menor do que os anjos, com faculdades suscetíveis à mais alta cultura,
entrega-se ao controle de Satanás. Este ganha facilmente acesso àquele que está preso ao apetite, através da intemperança. Alguns sacrificam a metade e outros 2/3 de seu poder físico, mental e moral, e tornam-se brinquedos na mão do inimigo. Olha que texto, viu, irmãos? Na questão da intemperança, né? Porque às vezes a gente foca muito só numa coisa, mas a temperança tem que ser temperança em tudo, né? Não é só na comida, é em tudo. E aí quando a gente é escravo, né, da intemperança, a gente não tem controle de nada, a gente deixa ser governado, a gente se torna o quê? Brinquedos na mão de Satanás. Por quê? Porque a gente vai perder as nossas faculdades físicas, mentais, morais. E aí se você perdeu, você não vai agir com razão. Você vai agir com impulso, com a natureza. E aí é onde Satanás entra e faz de você um fantoche. Você faz a obra do diabo achando que está fazendo a obra de Deus. Tanto na igreja? Estamos na igreja, você tem um cargo ainda. Ainda é arriscado você ser o pastor e ser um brinquedo de Satanás, um fantoche do inimigo ali. Caísse as cortinas do invisível, a gente ia desmaiar, viu? Tanto demônio que fica assolando e usando pessoas, misericórdia, e às vezes até nós. Jesus, nós ia desmaiar. Nós ia dar infarte. Bom, tem um texto aqui. Diga. Segundo parágrafo do texto, do capítulo, a parte é o ponto final ali do é deplorável a ignorância. Até comentei com meu pai isso aí, hoje. Fala assim, é deplorável a ignorância que tem prevalecido concernente à lei de Deus em nossa natureza física. A intemperança de qualquer espécie, viu, irmão? Não é só alimentação não, qualquer espécie. É uma violação das leis do nosso ser. A imbecilidade está prevalecendo em uma proporção assustadora. Ou seja, as massas estão totalmente contaminadas pela imbecilidade. Eu vi uma postagem a respeito. Entendeu? Não, mas pode comentar, você está comentando de outro. Pode ir. Tem uma. Hoje não, né? Eu vi essa semana sobre uma lei que vai ser promulgada aqui em São Paulo sobre a questão da multa em pais que não vacinam, né? Em outros estados já tem. A vacinação em crianças. Obrigatório. Que vai ser obrigatório, vai ser penalizado como crime isso para pais, né? Aí eu fui ver os comentários. Irmãos, é impressionante, né? As pessoas, em grande parte, elas acham... elas destilam ódio nos comentários. Esses pais são não sei o que, tem que cadeia neles, onde já se viu. Isso é uma questão de saúde pública. Não sei o que. E eu pensei comigo, falei... E as outras coisas que eles negligenciam, como é o caso, tá falando aqui, ó, das leis da saúde? E a alimentação dos filhos deles, já que eles estão preocupados com a saúde pública, com o mundo. Nós sabemos que uma alimentação e uma educação totalmente desfavorecida daquilo que Deus pede é o que transforma o mundo no que está hoje. Uma sociedade doentia, uma sociedade totalmente despreparada, crianças totalmente despreparadas no que diz respeito a vários aspectos morais. E aí vem falar que isso é uma questão de saúde pública, que os pais têm que ser presos, que não sei o quê. Aí adotam esse argumento como se estivessem preocupados com o mundo. Isso deveria ser uma opinião, não é o Estado que deveria impor isso. Os pais, não, eu quero vacinar o meu filho. É dessa maneira que eu penso, eu não gostaria disso. É o direito de cada um. A vacina existe faz menos de 200 anos. É o direito de cada um. Agora, a destilação de óleo, a imbecilidade está tão grande que não tem que são assassinos, que isso, aquilo. Na realidade, eles estão preocupados com o próprio filho. Eu vi uma mãe falando lá, mas eu dou vacina no meu filho, aí eles vão pra creche, aí essas crianças não tomam vacina. Então assim, na realidade, o objetivo... Então a vacina não funciona. Você criança está doente, pra entrar na creche, não pode ter vacina atrasada. Aí começa a falar, não, é porque as creches de hoje já... dela que vai contaminar o outro com a vacina que tomou. Aí tá provando que a vacina não faz Não serve de nada, porque se a vacina ninguém, a pessoa que não foi vacinada, ele pega a doença, então não vai levar vacina.
Não tá pegando a mesma doença. O discurso é de saúde pública, de um mundo melhor, mas no âmago lá, onde começa a educação no lar, eles são totalmente negligentes. Quer saber que o filho come, que o filho assiste, que o filho veste, que o filho anda, a escola, os amigos do filho. O importante é vacinar. Olha, é um discurso de muita falsidade. Meu, e isso, nossa, eu falei, nossa, como que as pessoas vão em bala, né? Vão em bala. Se a gente perguntar pra qualquer pessoa, fala assim, não, isso aí é uma responsabilidade tremenda dos pais. Não, isso aí, nossa, são assassinos. Aqui falou que muitos são imbecil. Sim. Imbecil, a Noite usa essa coisa, é deficiente mental. Ela usa na época dela, quando falava assim, ó, nasceu uma criança imbecil. Nem quando ela fala assim, eu sou imbecil. Imbecil é uma pessoa com deficiência mental. Pessoa boba. Debilóide. Então, muitas têm deficiência mental, não porque nasceram, mas pela condescendência do apetite. Eu quero ler uma deficiência mental. E diante de tudo isso, esse problema, que parece que foi um problema aqui nesse coisa, só repreensão mesmo. E diante de tudo isso, ainda tem que pensar assim, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Em nossos dias... O último parágrafo da... É o capítulo 70, o aplicativo é muito pequeno. Mesmo diante de tudo isso, a gente ainda tem gente que faz assim, pensa assim. Em nossos dias fala-se da Idade Média e se orgulham do progresso. Com esse progresso, porém, impiedade e crime não diminuem. Como falar, né, às vezes, a igreja é mais o templo, Deus está pensando mais o templo, mas o povo tudo se prepara e não tem nada. Ainda tem. Lamentamos a ausência da simplicidade natural e o aumento da tentação artificial. Saúde, força, beleza e longevidade, que eram comuns na chamada Idade Média, agora são raros. São agora raros. Então, diante de tanto problema, o pessoal ainda está se gloriando, ainda tem gente que diz, não, mas agora o povo está vivendo mais, né? Tem esse negócio que está aumentando a longevidade, mas não é o que está dizendo aqui, né? Está dizendo que antes não vivia mais, antes era melhor, era mais saudável, e a gente sabe isso pelos nossos pais, né? Nem tão diferente disso. Não, né? As pessoas falam das glórias do progresso, né? Mas elas retrocedem. E que nós possamos ser sacrificados por causa do quê? Isso aí fala. Então, isso quer dizer que nós possamos ter essa simplicidade natural na alimentação, no vestir, no falar, no pregar. E para que a gente não caia na tentação artificial, né? Ter carrão, comer as coisas industrializadas saborosas, e pregação fácil. O que é bom para não sei o quê? Aí igual eu falei pro irmão, poxa, o irmão me deu uma boa resposta, eu falei, e questão do caráter de Jesus, ele fala, lê o livro Medicado de Personalidade, volume 1 e 2, eu falei, poxa. Curto e grosso. Ótimo, é assim. E a gente quer, às vezes, as coisas... acaba caindo tudo pro seu superficial. Aí você cai na tentação artificial, assim, as coisas daqui. E a grande maioria... Eu quando entrei na igreja era assim também. Pastor... eu lembro de uma conversa que eu perguntei. Pastor, posso usar short? Posso usar short? Você vê, ele sempre perguntar para o líder. Eu posso usar uma caneta azul ou vermelha? E eles dão de pronto e bate. Eles não falam assim, lê isso aqui. Não pode. Pode. E você fica escravo da pessoa. Então pergunta pra ele, que ele é o Deus homem, é o Deus grego, sabe tudo. E tem um que gosta disso, não vou nem dar. Porque se eu der pra você estudar, você vai me ultrapassar. Não vou dar pra você não. Eu vou falar só, bate pra você sempre essa palavra. A maioria dos eruditos é simples. Não dá o caminho para a pessoa pescar. Os governantes são assim, a maioria. Não dá vara para a pessoa pescar. Dá aqui, ó. Toma o peixe. Toma o peixinho. Pra você ficar sempre escravo de mim. Você vota em mim, toda sexta. Não dá. Pessoa, porque tem que incentivar os irmãos, ó. A lei. Lê, irmão. Aí você, por si próprio, você vai. Não. Tá, o jeito que te disse? Mentira, turma. Eu li aqui, ó. Ô Alexandre, o cristão hoje moderno, ele quer as coisas tudo pronto, como você falou. Sim ou não? Pode fazer isso? Sim ou não? Não quer esse negócio de ler, mente, caráter, personalidade. Quer fazer o trabalho cristão? O que você vai ler? O que você vai fazer? Ele quer uma coisa que alguém fale para ele fazer. Mas lê o livro Evangelismo. Né? Então quer dizer, Satanás não quer que você leia o Espírito de Profecia, nem que tenha um grupo desse. Por quê? Vai descobrir toda a artimanha dele.
Então ele é irado com Por isso que é isso. combate. Ele não quer que ninguém venha, ele não quer que ninguém leia, ele não quer que ninguém participe. Por quê? Porque ele sabe que vai ser desmascarado toda a artimanha dele. Então é isso. Amém. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por essa oportunidade de conhecer um pouco mais a Tua vontade. Amém. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê poder, Senhor, para colocar em prática em nossas vidas. Amém. Venha nos conduzir nessa semana que está se iniciando, abençoe a cada um que aqui está e cada família aqui representada. Amém. Nos conceda uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para andarmos em conformidade com a Tua vontade e chegarmos à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique conosco, leve aqueles que estão saindo para suas casas em Tua proteção. Amém. Em nome do Senhor Jesus, pedimos todas as coisas. Amém. Amém.